Sejam todos bem-vindos a esse nosso culto. Que alegria podermos estarmos mais uma vez juntos para louvar ao nosso Deus. No domingo anterior, nós lembramos o Domingo do Bom Pastor. Neste domingo, nós lembramos a palavra maravilhosa de Jesus: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Que Deus produza em nossa vida muitos bons frutos que vêm a partir da fé. Um destes frutos diz respeito ao louvor. É o que nós queremos fazer agora. Iniciamos o nosso culto cantando. Nascem grandes cidades, homens fumaça no ferro de aço, entre a neblina da poluição, um sino toca na multidão. O homem não tem tempo pra nada, é um fantoche guiado pela pressa. A vida dele é árvore seca, não dá frutos, morto está. Árvore boa é Cristo Senhor, verdadeira videira Ele é. Todo ramo produz bondade e fé, são frutos repletos de amor, amor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim muitos frutos dará, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, verdadeira. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Eu sou a videira verdadeira. Iniciamos este culto em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos convida a nos aproximarmos dele e, com a ajuda do Espírito Santo, não nos tornarmos juízes e acusadores de outras pessoas, mas olharmos para os nossos próprios erros e, percebendo nossas imperfeições, aquilo que pecamos em pensamentos, palavras e atitudes, colocando diante do trono da graça de Deus, na certeza que Deus, através de Jesus Cristo e por tudo que Cristo fez na cruz, nos oferece o perdão. Confessemos os nossos pecados na certeza do perdão. Vamos usar a música que segue como oração de confissão, como nossa oração. Confesso a Deus os pecados meus.
Como pastor de Jesus Cristo, eu tenho a alegria de anunciar a todos que confessam seus pecados que todos os pecados estão perdoados. E eu declaro isso em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de entrada para o nosso culto encontramos no último salmo da Bíblia, salmo de número 150, que nos convida a louvarmos a Deus. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. A primeira leitura para o nosso culto, para o quinto domingo de Páscoa, encontramos em Atos, no capítulo 8, versículo 26 a 40. Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades, até chegar a Cesareia. Até aqui a leitura, a primeira leitura. A segunda leitura, a leitura da epístola, está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 11. Queridos amigos,
Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho está em João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos proclamar a fé cristã usando as palavras do Credo Apostólico. Quando alguém te perguntar no que tu acreditas como cristão, responda dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho
Querido povo de Deus, querida família da fé, as palavras maravilhosas do Evangelho para este quinto domingo de Páscoa. Eu sou a videira, a verdadeira, diz Jesus, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Estas palavras ditas por Jesus, naquela noite, naquela madrugada, na noite de Quinta-feira Santa, depois do famoso lava-pés, depois de Jesus ter instituído a Santa Ceia, depois de ter comido com os discípulos, aquela janta maravilhosa da Páscoa, depois de Jesus ter dito a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, depois de todos eles terem ouvido as palavras de Jesus, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Porque eu vivo, vós também viverão. Vocês também vão viver. O capítulo 14 de João termina com a ordem dada por Jesus: levantem-se, vamos sair daqui. Depois daquele maravilhoso momento, daquela ceia, depois dos discípulos terem participado da Santa Ceia, Jesus vai em direção agora ao Getsêmani. Naquela noite de Quinta-feira Santa, Jesus tem muito sofrimento a ser vencido. Os discípulos estão muito apreensivos, estão muito nervosos. O Senhor Jesus caminha e continua ensinando. Naquela madrugada de sexta-feira, o bom pastor iria ser preso, iria ser julgado e iria ser condenado à morte. Naquela caminhada daquela noite, Jesus continua os seus ensinamentos. E são estes do capítulo 15, a sua oração sacerdotal, um pouquinho depois. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. No Antigo Testamento, o povo de Israel do Antigo Testamento havia falhado. O povo do Antigo Testamento era conhecido como a videira de Deus, que havia sido plantada para frutificar conforme a vontade do Criador. O Israel antigo havia falhado. Toda a humanidade havia falhado. Por isso Deus coloca para mim e para você o novo Israel, que é Jesus. Jesus coloca para nós a possibilidade novamente de termos acesso ao Pai, ao perdão, à vida eterna, a alegria de vivermos aqui com Deus e a podermos frutificar conforme os frutos que a fé em Deus irá produzir. O Senhor Jesus ensina os discípulos de que só Ele é a videira verdadeira. A palavra permanecer, estar unido com Jesus, fiquem unidos comigo, tem um apelo muito forte naquela caminhada de Jesus até o Calvário, passando pelo Getsêmani, pelo seu momento de oração, a sua prisão, a sua morte, o seu sepultamento e finalmente a sua ressurreição. Estamos vivendo neste tempo hoje a alegria de celebrarmos a ascensão de Jesus.
lembrarmos o Pentecostes, e esse texto aparece exatamente naquele tempo da caminhada de Jesus conosco, lembrando todo o seu incentivo, a sua coragem e o seu ânimo, para mim e para você, para não desanimarmos. Jesus aponta para a verdadeira videira que Ele é. O Salmo 80 diz: trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Esta imagem Jesus traz de volta naquela caminhada, naquela noite. O Salmo 80 diz: volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu olha para nós, vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Uma outra imagem encontramos lá no grande evangelista do Antigo Testamento, em Isaías, especialmente no capítulo 5. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa, cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, construiu uma torre para o vigia e também fez um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Proclama Deus através do profeta Isaías a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso. As parreiras de que Ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ao invés de justiça e retidão, houve violência e opressão. Nós falhamos, eu e você falhamos, a humanidade falhou. Na vontade de servir a Deus e de servir ao próximo, nós falhamos. No plano de Deus, no plano da salvação, está a verdadeira videira, o novo Israel, que é o Senhor Jesus, para mim e para você. Jesus, antes de enfrentar sua grande dor naquela cruz do Calvário, Ele nos traz este alento tão importante de que nele temos a vida verdadeira, de que os ramos que estão nele, mesmo podados, vão produzir ainda mais e mais bons frutos. A partir da fé que nos conecta com Deus, vem agora a vida em santificação, que nos conecta com o nosso próximo. A vontade de Deus é estender esta videira verdadeira, com os seus ramos e com os seus frutos, por todo o mundo, até que todos ouçam falar do plano da salvação de Deus. E por isso Ele coloca a sua igreja, o seu povo aqui. Muitas vezes Ele não tira a cruz, mas sempre dá a força para carregá-la. Nas maiores dificuldades, e isso vemos pela história, o povo de Deus se fez ouvir. A sua igreja, os seus filhos e as suas filhas puderam apontar para um Deus que ama, um Deus que quer o bem de todos. O apóstolo Paulo, ao falar do fruto do relacionamento com Deus, quando fala do fruto do Espírito, um fruto só, ele diz o fruto do Espírito, ou o que o Espírito de Deus produz é
o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Apontamos aqui para o exemplo dado por Jesus, daqueles ramos que estão ligados à árvore, ao caule, que manda toda a força, toda a vida, toda a essência, toda a vitalidade para que os ramos possam crescer. E aí vem então, de uma forma muito maravilhosa, os cachos de uva. Muitas uvas num cacho só. O fruto do Espírito é um só, como as uvas de um cacho. E estas são produzidas por Deus neste nosso mundo, nesta nossa época de tanta calamidade, de tanta falta de esperança, de tantas doenças, de tantas crises, mas também de um Deus tão presente na minha e na tua vida. Se as obras da carne são muitas, e terríveis elas são, e quanto estrago produzem na nossa vida. O texto do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, fala dessas obras. São elas a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Se estas obras são muitas, ainda maiores são as obras de Deus na nossa vida. E a maior de todas elas, ter enviado seu Filho para nos salvar. Conectados em Jesus, a videira verdadeira, pela fé nele, agora podemos estender estes ramos com seus frutos maravilhosos, do perdão, do amor, da alegria. Aliás, o texto do Evangelho aponta exatamente para este fruto maravilhoso, na continuação do texto, do capítulo 15, da alegria, uma das marcas da igreja, a alegria verdadeira. O texto termina dizendo: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Sempre de novo somos lembrados pelo Senhor da igreja, pelo bom pastor, pela videira verdadeira. Permaneçam em mim, eu permaneço em vocês, sem mim nada vocês podem fazer, fiquem comigo. Muitas vezes não entendendo as coisas, muitas vezes com tantas incertezas sobre o futuro, no entanto, a certeza de que Deus é por nós, Deus é conosco, Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida, para a tua vida, para a minha vida. No Antigo Testamento, um dos livros que fala sobre a desobediência, sobre a infidelidade, sobre a maldade do povo de Deus, de todos os povos, é o livro de Oséias. O seu último capítulo não aponta para a infidelidade do povo, mas para a fidelidade de Deus, para o amor de Deus, para o perdão de Deus. Aquele noivo que vai ao encontro da sua noiva, que quer trazê-la sem mácula, sem rugas, sem nenhum defeito para perto dele. O noivo que deu sua vida por sua noiva. O último capítulo do livro de Oséias fala desse convite maravilhoso de Deus, de Jesus, para mim e para você hoje, agora, neste tempo que se chama o tempo da graça, o tempo da salvação. O texto diz: povo de Israel, povo de Deus. Meu querido irmão,
minha querida irmã, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te ofereceremos. A Assíria não pode nos salvar, a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade, eu vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde, eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Termina o capítulo dizendo que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os discípulos de Jesus, na lembrança da Páscoa antiga, quando Deus tirou o povo do Egito e o plantou na terra de Canaã, levando essa mensagem de salvação para todos os povos, na lembrança de que este povo havia falhado, no alimento da Santa Ceia, naquela noite, os discípulos estão indo com Jesus. Jesus vai à frente, eles seguem Jesus. Eles não compreendem tudo o que vai acontecer, no entanto, eles sabem, pelo convite de Jesus, de que algo maravilhoso estava para vir. Fiquem comigo, diz Jesus. Eu permaneço com vocês. Eu sou a videira verdadeira. Que doce evangelho Deus tem para mim e para você. Que dura lei por causa do nosso pecado, da nossa infidelidade, da nossa maldade. Mas que doce sabor o evangelho a partir da videira, a verdadeira que é Jesus. Aquele que toma o nosso lugar, aquele que não foi infiel, aquele que cumpre toda a lei, aquele que vai até o fim para nos resgatar. Este evangelho agora quer ser divulgado, ele quer ser expandido, ele quer crescer sobre todos e quer atingir todos na paz, no perdão, na comunhão, na vida verdadeira aqui e na vida eterna com Deus lá no céu. Você e eu somos convidados a permanecermos nesta videira verdadeira e a frutificarmos pela fé ali onde Deus nos coloca. Que privilégio a igreja tem, que privilégio nós temos, povo de Deus, na nossa vocação, no nosso ofício, com nossas famílias, individualmente, a vivermos e a tornarmos conhecido este amor de Deus,
Que Deus nos mantenha unidos nele, agora e sempre. Amém. A paz de Deus, que excede o humano entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Quero estar, Jesus, contigo, e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei seguir. És o autor da minha vida, de minha alma benfeitor, toda força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor? Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até o fim. Sou por ti acompanhado na alegria e na amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. O apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo de que se façam orações, pedidos, súplicas e ações de graças por todas as pessoas. Neste momento, neste culto, com todos os cristãos, nós queremos orar, queremos pedir, queremos suplicar e queremos levantar as mãos em ações de graças. Pelas pessoas que aqui são citadas e por tantas mais que o povo de Deus tem feito suas orações. No dia 30 de abril, nossa querida Dona Edith Iris Zaibert completou mais um ano de vida. Com o aniversário de Dona Edith, queremos parabenizar, homenagear todos os aniversariantes destes últimos dias. Queremos lembrar aqueles que estão hospitalizados, aqueles que voltaram para casa, aqueles que passaram por cirurgia, aqueles que estão se restabelecendo da saúde. Lembramos Roberto Dieterich, sua esposa Catarina, Dona Sibila Horn-Lick, sua filha Tânia, Nelson Corvelo, Liane Millar, Ivone Thiel, Maria Ilma Hoffmann, Maria Amora Shen, Sirley Girl, Artus Girl, Pércio e Rafael Brinkmann, Enir Jacobi, Lorenzo Machado Pinheiro, Fernando Marconzoni, Fernanda Tabuada, Marcos e Cleide. O Marcos é pai da Ive, Cleide, sua esposa. O João Moraes. Queremos lembrar em nossas orações famílias enlutadas, a dor que tantos têm neste tempo de pandemia, de Covid.
Lembramos também o Dia do Trabalho e o Dia do Trabalhador. Queremos tomar em nossas mãos o nosso hinário, o hinário da Igreja Luterana. O hino é o de número 479. O hino de número 479. É um hino de trabalho. Ele foi escrito no ano de 1630 e traduzido por um membro da Congregação São Paulo, da família da nossa congregação, professor Frederico Streloff. Queremos usar as estrofes deste hino como nossa oração. Gracioso Deus e Pai, Senhor da minha vida, com poderosa mão me assiste em toda a lida. Um corpo são me dá, em que faze habitar, uma alma forte e sã, e um senso modelar. Ó, faze-me cumprir segundo o teu mandado, com todo o meu dever, no ofício que me é dado. Dispõe também, ó Deus, daquilo que eu fizer, que tudo corra bem, conforme te aprouver. Que todo o meu falar se firme na verdade, e que eu não vá dizer nenhuma só maldade. Devendo, pois, falar na minha profissão, que seja com vigor e toda a retidão. E se eu desesperar em situação penosa, me queiras auxiliar com tua mão graciosa. Ó, enche-me de fé que vence o contendor, e forças vem me dar, ó meu amparador. Ajuda-me a viver em paz e lealdade, segundo a fé cristã. Ensina-me a humildade. Se queres conceder dinheiro ou outro bem, me faze-o empregar, conforme te convém. Se queres permitir que alcance muita idade, vencendo a provação, que meu viver te agrade. Alenta o coração, assim que as minhas cãs não venha eu desonrar, por quaisquer obras vãs. Ó, deixa-me partir com teu divino amparo, minha alma leva a ti, ao céu que me é tão caro. Ao corpo inerte faz na tumba repousar, ao lado dos irmãos eu quero descansar. E quando ao meu Senhor de novo apareceres, e com vibrante voz os mortos reviveres, retorna-me do pó com tua forte mão e junta-me no céu aos santos de Sião. Amém. Queremos em conjunto fazermos a oração que o Senhor da Igreja nos ensinou, que o bom pastor ensinou a mim e a você, que a verdadeira videira produz na minha e na tua vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Encerramos mais esse momento de culto dentro do lar, o verdadeiro culto em que Deus vem e nos abastece, nos dá fortalecimento
pela sua palavra. E agora o culto continua dentro dos lares, na semana que se inicia, o culto de louvor a Deus através da vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma boa semana, na certeza da companhia, da força que Jesus, a videira, produz na vida de cada um, a força do amor. Fiquem em paz. Amém. Esquece, ó